Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula do professor Jorge Formiga. Obrigado pela presença. Mais um encontro aqui, trouxe para vocês conteúdo bastante interessante dentro da área da engenharia, no sentido aí de determinar a área de uma superfície de revolução. Como é que isso foi feito, qual é o que nos motiva ao cálculo dessas superfícies. Pois bem, então, como vocês podem observar, existem sólidos aí, os quais a gente não conhece as fórmulas da superfície que envolve, né, que os envolve. Pode observar aqui, né, superfícies como essa daqui, né, essas que vocês estão vendo aqui, que está em destaque. Então, a ideia da aula de hoje é exatamente mostrar como isso pode ser feito através do uso das integrais. Mais uma aplicação da integral aí, né, um estudo extremamente forte dentro da engenharia. Pois bem, qual é a principal ideia? Nós temos uma função e essa função, ao fazer uma rotação em torno de um eixo, nós vamos fazer aqui em torno de x, a superfície ela é construída com base nessa rotação, né, como vocês podem ver aqui. Eu vou mostrar uma animação para visualizarmos aí com mais precisão, né, essa ideia. Nós temos aqui a superfície, mas ela foi construída, eu vou voltar aqui, né, pela rotação do f de x, como eu disse, uma função contínua dentro do intervalo AB, e vou fazer aqui uma rotação em torno de x. Observe que eu defino aqui um intervalo xk menos 1 até xk, dentro desse intervalo AB, e ele vai dar esse segmento, essa fatia em vermelho, vai ser o ponto de partida para construirmos a integral, porque se nós conhecermos a informação que essa fatia aqui nos dá, basta integrarmos dentro de um intervalo AB e dessa forma vamos ter aí a área dessa superfície que envolve, né, esse sólido aqui. Então vamos voltar para a aula e dar continuidade à construção das equações. Pois bem, então dessa forma, como eu disse, nós vamos tentar fazer uma construção em torno dessa fatia aqui, em vermelho, tá? Então vamos lá. O ponto de partida vai ser esse cilindro, né? Note que se eu cortar esse cilindro e abrir, é possível determinar a área que envolve esse cilindro aqui. Nós estamos considerando essas tampas, né? Então eu tenho o comprimento da base aqui, que é dado pelo comprimento da circunferência, 2πr vezes a altura. Se pegarmos um cone e cortarmos ele aqui, de forma que nós temos aqui essa distância daqui para cá valendo L e o raio valendo R, esse setor circular aqui é dado por essa fórmula, né? A área do setor vai ser 1/2 desse comprimento vezes esse ângulo aqui. Só que esse ângulo aqui, né, o θ, é dado por 2πr sobre esse comprimento. Então, se eu substituir esse θ aqui, podemos fazer uma simplificação e encontrar o valor da área desse setor circular, né, apenas em relação ao raio ao raio da base e ao comprimento aqui dessa lateral do cone aqui. Pois bem, o que é que eu estou trazendo à tona aí, né? Nós vamos precisar dessa informação, né, desse cone aqui, para construirmos aquela fatia lá destacada em vermelha, como mostrei lá na animação. Pois bem, então como isso vai ser feito? Vamos pegar um sólido qualquer aqui, após uma rotação em x, eu vou tirar aquela fatia, né? Imaginar como é que eu posso modelar matematicamente aquela fatia. Então, lembrando aqui do cone, eu vou pegar o cone aqui deitado, né, e vou aproximar isso
né? Observe que isso aqui nos lembra o tronco de um cone. Então, eu vou pegar a equação do cone que eu já modelei e vou eliminar esse pedaço em branco aqui. Então, vou separar aqui aquele comprimento L, que eu estou chamando de L agora, esse pedaço, isso aqui é L1, onde essa distância total aqui, né, seria a soma de L1 mais L. Esse raio menor R1 e esse raio maior R2. Dessa forma, eu posso dizer que a área desse tronco de cone é dado pela área total do cone, né, que é dado pelo o raio maior, né, com base nessa fórmula, e essa distância total aqui, que é L1 mais L, menos o pedaço que eu retiro, que é o pedaço desse cone, que é o πr1 vezes esse comprimento. Então agora note que nós temos aí da dependência de 2 R's e 2 L's, né? Então vamos tentar agora simplificar, enxugar essa quantidade de variáveis. Colocar aqui em evidência, né, o L1 fazendo esse com esse, tá bom? Então vai ficar aqui R2 menos R1 vezes L1, mas eu tenho uma informação que eu tenho uma relação aqui que nos permite diminuir o número de variáveis. Vou fazer uma relação triangular aqui, ó, esse triângulo maior com esse menor. Então a razão de L1 por R1, como vocês estão vendo aqui, é igual, tá, a razão de L1 mais L por L2. Então estou fazendo a semelhança de triângulos aqui, né? Com essa informação, eu posso tirar aqui que esse R2, né, multiplicado por esse, e R1 multiplicado por isso, nos dá essa igualdade, e daí eu posso brincar com ela em que dependência eu quero colocar essa equação. Então vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa equação aqui na dependência da variável L, né, do L do comprimento, que é apenas do tronco de cone que eu quero. Eu não quero nada com L1, quero apenas esse comprimento aqui, L. Então, note que daqui eu posso mostrar que R2 menos R1 vezes L1 dá exatamente o que está aqui. Então, daqui eu tiro que essa igualdade aqui, né, veio daqui, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, eu vou trocar tudo isso por R1 vezes L. Então, dessa forma, eu tenho R1 vezes L, com mais R2 vezes L. Então, aqui o valor da minha área. Observe que L é que eu posso colocar em evidência, né? E vou colocar. Então, aqui, vou fazer a caneta, aqui vai ficar π, não é isso? R1 mais R2 vezes L. Mas observe, né, que R1, para eu usar a definição de integral, eu vou precisar de um R médio aqui. Esse R médio é o que vai dar no futuro, que esse cara aqui, a minha função f de x, ou chamarei de y aqui. Então esse R médio, então eu vou chamar aqui R1 mais R2 dividido por 2 de R, um R qualquer. Que esse R aí, no futuro, é o y aí que eu estou chamando, que eu já identifiquei aqui. Pois bem, então chamei de R, né? Então dessa forma a área do tronco de cone é igual a 2πr vezes L, onde R é esse raio médio aqui. Basta identificar o raio onde eu quero, eu vou ter e identificar o comprimento do L desse tronco, eu tenho uma área do tronco. Pois bem, guardem essa informação e vamos levar para o próximo slide aí. Então, sabendo que a área do tronco de cone é dada por isso, que é exatamente a área isso aqui, vamos fazer uma relação com essa figura aqui, né? Coloco para começar a equacionar. Observe que esse pedaço daqui para cá é um segmento dado por esses dois caras, que é exatamente em relação a esse L. E o R, com isso aqui, está relacionado com o meu R, né? Que é o valor médio do centro, ou do valor do x até onde bate a função, né? Então, é essa informação que eu tenho. Dessa forma, então, transformando isso para esse R, né, com base nessa fórmula que nós acabamos de demonstrar,
eu tenho aqui o L, que é o segmento, vou colocar em módulo para o sinal aqui, pouco importa, o que nós queremos é o comprimento, né? E essa distância aqui, como já sabemos, esse R é a distância média, né? É a soma de y menos 1 mais yi, né? Onde é que está? É porque eu estou pegando aqui, só para não bagunçar muita figura, isso aqui, ó, yi menos 1, e esse correspondente aqui em cima é o yi. Porque se eu já estou pegando um y médio, né? Se eu pego um y médio, então o y médio é a soma desses dois y, né? Dividido por 2. Tá aqui, ó. Dessa forma, posso cancelar aqui, né? Esse com esse. Mas o que eu quero que vocês percebam, que esse comprimento desse segmento nos permite usar a definição da aula anterior, que é de comprimento de arco, né? Lembra da corda? Nós temos uma corda, né? A corda é um segmento formado por dois pontos, né? Da sua imagem, o qual eu defini aqui no domínio um xi menos 1 e um xi. Esses dois x nos permite relacionar pontos na sua imagem, e ao ligar esses dois pontos, nós temos uma corda. Então, essa corda, ela é calculada pela raiz quadrada, né, pela definição lá do comprimento de arco, de 1 mais a derivada da função aqui, f de x, derivada dela, né, ao quadrado, né, vezes dx. Então, vou entrar aqui no lugar dessa corda, eu vou entrar com a definição lá do comprimento de arco. Uma outra informação importante é que quando nós fizermos ΔX pequeno através das subdivisões, ou seja, quanto mais subdivisões nós tivermos, o ΔX vai ser pequeno. O ΔX pequeno, né, ou seja, nós estamos dizendo que esses dois caras, eles se aproximam, né, eles convergem para um único valor, que chamam de x, e aqui asterisco, né? E dessa forma, os dois y também vão convergir. Ou seja, o y, ou seja, esses dois y aqui, eles convergem para o mesmo valor, que nós chamamos aqui de um f de um xi. Porque se o ΔX tende a zero, esses dois valores de y também eles vão convergir. Esses dois caras vão se aproximar. Esse e esse vão se aproximar. Dessa forma, nós temos aqui que a soma desses dois caras, né, esse com esse, vai dar 2f de x e asterisco. E aqui eu vou cancelar com esse, vai sobrar 2π f de x e asterisco, né, vezes o comprimento da poligonal aqui, que eu chamei aqui, né, esse aqui é o módulo de πi, né, esse πi menos 1 até πi, né, que é esse cara aqui, ó. Bom, então o que nós acabamos de fazer? Nós modelamos aí, matematicamente, com base no gráfico, o que vem a ser apenas esse tronco de cone, né? Como se determinar esse tronco de cone aí. Sabendo disso, agora vamos integrar essa fatia dentro do intervalo AB. Tá bom? Para isso, se nós somarmos todas essas fatias dentro desse intervalo, né, nós temos uma aproximação. E fazendo os intervalos, as subdivisões, né, tenderem a infinito, nós podemos aí usar a definição da integral definida, ou seja, baseado na soma de Riemann, né? Então aqui, isso daqui, né, aplicando o limite quando n tende a infinito, dá exatamente a definição da integral definida, conforme a soma de Riemann. Pois bem, ao saber disso, trocamos aqui o x e asterisco apenas por um x, tá bom? Para deixar agora essa equação aqui, é exatamente a equação que nos permite calcular a área da superfície. Observe que essa fórmula foi construída com base numa rotação em x. Então, você perceber que o solo está deitado, que o tronco de cone está nessa posição, né, como se tivesse feito uma rotação em x. Então, essa integral vai ser em dx, o intervalo AB é o intervalo que corresponde ao eixo x. Aqui
exatamente essa altura, que é o y, que é a função, que isso daqui é o f de x, como você pode observar. Bom, e aqui f' de x, que é o próprio dy dx. Tá bom? Então é isso que eu queria mostrar, né, no início dessa primeira parte da aula, é a construção dessa fórmula, dessa área da superfície aí. Aqui foi, note que aqui, né, é apenas o y que corresponde ao f de x. Tudo isso que está em destaque aqui é o meu ds, né, que é o lado do comprimento de arco, que é exatamente esse pedacinho daqui, né, o ds. Bom, para quem não lembra da aula anterior, ds é raiz quadrada de dx, né, ao quadrado mais dy ao quadrado. Ok? E se eu pegar essa figura aqui e trazer para cá, tem esse comprimento aqui, daqui para cá eu tenho dx, daqui para cá eu tenho dy, esse cara aqui é o ds. Pois bem, se a rotação for feita ao redor de y, né, nós fizemos aí ao redor de x, se for ao redor de y, né, como mostra essa, a ideia é a mesma da construção, né? Se eu observar aqui, aqui vai ser x, que na verdade é um f, uma função que depende de y, né? Note que a integral vai ser da dependência de y, então vai ser, né, os valores assumidos é de c até d, né? Tá aqui. Bom, e essa é a fórmula que acabamos de demonstrar. Isso aqui é o f de x. Bom, não confundam, né? Esse y aqui, gente, é só para indicar que é uma f de x. E esse x aqui é uma f de y. Bom, vamos usar um exemplo agora, né, para formalizar essa ideia. Temos aqui uma curva, onde nós temos aqui a raiz quadrada, né, do 4 menos x ao quadrado. Isso aqui de cara já sabemos que é um círculo de raio 2, só que ele quer dentro do intervalo menos 1 a 1, ou seja, é um arco, né? Dentro desse intervalo, isso aqui representa um arco do círculo. Ele quer, então, o que ele está falando? Que você quer saber qual é a área da superfície formada por esse arco quando ela é rotacionada em torno do x. Ou seja, eu tenho um círculo de raio 2, né? Tá bom? Então ele está aqui dentro desse intervalo menos 1 a 1, ou seja, de menos 1 a 1, então ele quer esse pedaço desse arco em vermelho e girando aqui em torno de x, né? Ao girar eu tenho essa superfície aí. Então ele quer saber a área dessa superfície. O que nós vamos precisar para calcular a área? Vamos pegar a fórmula aqui. Então vamos precisar que isso aqui esteja na dependência de x, né? Porque eu rotacionei aqui em x. Quem é a minha equação? Então vamos pegar essa daqui, vamos precisar da derivada dela. Então, se ela usarmos a regra da cadeia aqui, né? Então já fizemos essa derivada na aula anterior, né? A aula de comprimento de arco, nós fizemos essa derivada, né? Então vamos derivar isso daqui. Note que aqui é 4 menos x ao quadrado sobre meio, desce o meio, está aqui, né? Meio menos 1 fica menos meio, vezes a derivada do que está dentro, né? A derivada de 4 menos x ao quadrado sobra menos 2x. Então vamos cortar esse 2 com esse 2 que está aqui, vai sobrar menos x sobre 4, raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Vamos colocar aqui dentro dessa fórmula, né? Ao quadrado. Então vai sobrar, então note que eu tenho 2π, o y aqui é a própria função que foi definida aqui, né? O intervalo, como a integral em x está de menos 1 a 1, vezes, então 1 mais tudo isso aqui ao quadrado, mais isso ao quadrado vai dar x ao quadrado, e a raiz vai ser cancelada porque vai estar ao quadrado também. Vou colocar aqui um denominador comum, dar uma simplificada, né? Porque aqui você vai observar que vai ficar 4 menos x ao quadrado, aqui fica 4 menos x ao quadrado mais x ao quadrado. Então esses vão se cancelar, vai ficar a raiz quadrada de 4, vai dar 2, e aqui embaixo ficou a raiz de 4 menos x ao quadrado, que está aqui. Facilmente aqui nós vamos poder simplificar.
Aqui vai ficar, multiplicar por esse, vai ficar 4y, 4π, né? De fora. Então, essa integral, facilmente, nós temos aqui, que vai ser a integral de x 4π vezes, aqui vai dar x variando de menos 1 a 1, ou vai dar 2, né? Então vai ficar 8π, é o valor dessa área que está em destaque aqui, a área dessa superfície. Bom, gente? Pois bem, para finalizar a aula, né, o que eu queria dizer é que eu tenho um exemplo aqui que ele pede a rotação em torno de y, né? Então é uma parábola, né? Ele quer esse pedaço dessa parábola que é do ponto 1 até o ponto 2, 4. Ao girar, nós vamos ter esse tronco de cone aqui. Então aqui é um caso onde você usaria a fórmula aí, né? O y valendo 1, né, até 2, 2π, essa distância aqui, né? Que é o x, né, com base, olhando para cá, a projeção, né? É o x, que o x é uma função agora de y. Então aqui, você vai tirar daqui, né? X, esse cara aqui, função de y aqui, vai ser raiz quadrada de y. Então aqui vai ficar raiz quadrada de y vezes 1 mais, né, a derivada aí de x em relação a y ao quadrado, né, vezes dy. Tá bom? Então eu peguei aqui só para ver como é que constrói. Então vocês iam derivar isso e colocar aqui dentro ao quadrado. Dentro desse quadrado aí. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que de fato a ideia que está por trás da construção da fórmula e do uso dela dentro de um problema tenha ficado claro, tá? Então, bons estudos para vocês, boa sorte aí e até a próxima aula, gente. Um grande abraço.